Olá, estamos aqui com a professora Roberta Pedrinha, no nosso curso de Criminologia. Criminologia para Delegado da Polícia Civil 2014. Bem, nós agora vamos recomeçar o nosso módulo trabalhando com psicologia criminal e em seguida as teorias sociológicas. Nas aulas anteriores nós trabalhamos detidamente as escolas criminológicas, função da criminologia, objeto, e agora o nosso foco principal será, portanto, retomar a partir da psicologia criminal. Nós ainda chegamos a ver na última aula alguns elementos da biologia criminal. Todos esses são campos específicos do saber que se interrelacionam. Por isso nós vimos que, inclusive, uma das metodologias mais usadas na contemporaneidade é a interdisciplinar, porque ela faz aquele entrecruzamento, enriquecendo-se, portanto, desses campos em comum a partir da interseção entre várias ciências, entre ramos do conhecimento. Então, nós já falamos da criminologia, já falamos do direito penal, e aí falamos da biologia criminal, e hoje nós então iniciamos falando da psicologia criminal. A psicologia criminal é um estudo mais recente daquilo que nós chamamos de microsociologia, Então, ela vai se dirigir aqui, a psicologia criminal, para um campo microsocial, e ela vai, portanto, estudar indivíduos, ou ainda um pequeno grupo de indivíduos. A partir dessas leituras, ela estabelecerá uma conexão com o fenômeno delitivo. Então, esse é o ponto importante para a nossa abordagem. Estabelecer o vínculo entre a psicologia criminal, ou seja, a psicologia em geral com a criminologia, nesse viés onde surge a chamada psicologia criminal. Alguns perfis de indivíduos são estudados, Então, comumente nós escutamos os estudos dos perfis mais agressivos, de personalidades e principalmente o modo como certas pessoas reagem a algumas agressões que sofrem, podendo reagir com mais agressão ainda. Ou então alguns planejamentos específicos que se dão no comportamento humano direcionando formas de agir, de modo que a própria psicopatia ou sociopatia, a figura do psicopata e do sociopata, durante muito tempo ocuparam o cenário de análise nesse campo de imbricamento entre a psicologia e a seara da criminologia. Mas é importante vocês notarem um ponto disso. Se para o direito penal esses indivíduos são considerados indivíduos inimputáveis, em razão da capacidade deles de compreensão distinta de outros indivíduos, de modo que a eles não é aplicada uma pena, e sim uma medida de segurança, o que nós sabemos é que esses casos de indivíduos que são enquadrados entre formas de indivíduos com problemas mentais, nós temos que tomar muito cuidado para que os nossos estudos no campo da psicologia comportamental, eles não sejam tendenciosos, no sentido de também estabelecer, de modo rotulacionista, certas categorias. É muito interessante um estudo do professor Joel Birman, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele no campo das ciências psi, ele fala com grande autoridade, analisando o papel desses indivíduos na sociedade. Quer dizer, dentro do campo atual, o que se pode perceber é aferir que esses comportamentos desses indivíduos, eles acabam se ajustando muito ao próprio modo de produção capitalista, porque o indivíduo sociopata, ele é um indivíduo que tem um individualismo exacerbado, na medida em que ele é focado muito em si, nas suas necessidades, e ele torna-se cada vez mais indiferente ao outro. Então ele não nota o outro como deveria, ele não percebe o outro porque ele é muito focado em si mesmo.
Então ele atropela os outros, não é? Ele é muito mais frio em relação aos outros, embora ele tenha uma inteligência, uma habilidade de transitar, não é? No campo social, não é? Se relacionando com as pessoas, não é? Mas é tudo muito camuflado, então ele tem esse lado mais frio, não é? Um lado mais dissimulado, porque ele é muito estratégico e ele mantém os seus focos, né? Então geralmente ele é muito focado na sua ascensão no plano social, de modo que ele passa como um trator, não é? Sobre os seus colegas de trabalho, sobre os seus amigos, quando ele visa um alvo especial. Então, um modo como o nosso, né, de produção e de organização da sociedade, dentro dessa questão de acumulação de bens e de perspectiva individualista, que acontece com o capitalismo, acaba exacerbando esse tipo de comportamento. Mas dizer que o indivíduo tem um comportamento desse não significa que esse indivíduo seja um matador, seja um serial killer, porque há uma aproximação desses institutos muito grande no campo, né, da televisão, no campo dos filmes, né? Hollywood trabalha com essa noção do psicopata, o psicopata americano, né? Enfim, todos esses ícones do cinema hollywoodiano que traduzem a figura do psicopata, eles reúnem, né, no psicopata um indivíduo matador. Né? Na realidade, a grande maioria dos psicopatas não são matadores mesmo. E você tem indivíduos matadores que não são psicopatas. Então, cuidado com esse juízo, porque nós temos um preconceito muito grande em cima, não é, do olhar em relação ao psicopata. Como se todo psicopata fosse o grande monstro demonizado da sociedade, matador serial killer. E também não é isso. Né? Então, os perfis agressivos, e mais do que isso, né, as formas que as pessoas encontram para reagir, né, a angústias, agruras, traumas que elas tenham sofrido, ela é variável. E o que a psicologia criminal vai fazer é observar como determinadas variáveis podem, não é, de acordo com a reação, não é, com as características que integram a personalidade do indivíduo, porque o indivíduo, na sua personalidade, ele vai ter elementos que são natos, né, que vêm desde o nosso nascimento, nos acompanham e ajudam a moldar a nossa personalidade, e nós temos elementos que são adquiridos, e são adquiridos justamente a partir da nossa relação com o outro, a partir dessa interação. Então, a segunda parte da personalidade humana, ela advém desta interconexão entre o indivíduo, não é, e o outro. Né? E é daí que nasce a alteridade. Então, é muito importante nós ponderarmos e percebermos essas questões que existem na nossa personalidade. De modo que também temos que entender que a personalidade não é algo estanque, hermético, fechado. A personalidade humana, ela está em frequente transformação. Então, a personalidade que você tem com 20 anos pode não ser a mesma que você vai ter com 40 ou com 60. Nós também mudamos, porque aquele elemento adquirido, a partir das nossas vivências, a partir das nossas experimentações do mundo, a partir das nossas experiências com o outro, elas nos transformam e também vão remodelando a nossa personalidade e até mesmo o modo de você reagir a uma agressão. Então, geralmente, as pessoas mais jovens, elas têm um impulso agressivo maior. Elas podem ser mais violentas enquanto jovem. Às vezes, pessoas que eram mais violentas quando jovens, quando já estão mais idosas, já são mais calmas. Né? Quer dizer, essa energia, ela também vai reduzindo. Né? Isso tem a ver com a interação do indivíduo com o outro, isso tem a ver com o próprio processo, né, de envelhecimento. Então, são várias... uma constante, uma pluralidade de variáveis que nós temos aí que interagem, né, e que ajudam a modelar, portanto, o indivíduo. Agora, eu queria que vocês seguissem aqui com o nosso quadro, só para a gente fixar a questão do campo microsocial. Então, pensarmos em psicologia criminal vai significar... nós mergulharmos no estudo microsocial, ou seja, do indivíduo ou de um pequeno grupo de pessoas. É isso que a psicologia criminal vai fazer, ela vai estudar
esse comportamento no plano do indivíduo e também no plano de pequenos grupos. Verifica os perfis agressivos de indivíduos, as reações pessoais frente às angústias. E notem, quando eu falo aí para vocês em perfil agressivo, né, o que eu estou querendo dizer? Que o perfil agressivo não precisa se dar necessariamente na externalização dessa agressividade, porque nós podemos ter pessoas que sejam aparentemente tranquilas, aparentemente calmas, não é? Mas a sua agressividade está escamoteada. Né? Então, ela está ali latente. E, de repente, quando ela aflora, ela vem de forma muito violenta. Nós estamos falando de perfis agressivos na sua reação. Né? Então, às vezes, você pode ter uma pessoa que fica falando, instigando, provocando a outra. E a outra não fala nada. Fica quietinha. Num dado momento, não é? Essa outra pessoa transborda e a reação que ela vai ter vai ser extremamente agressiva. Então ela quebra tudo, ela parte para uma violência, não é? Física. Quer dizer, são formas de reação. Às vezes a primeira externalização não demonstra esse perfil agressivo. Mesmo porque existem variáveis. Tem pessoas que são capazes de suportar uma violência ou uma agressão que sofram durante muito tempo, morram suportando aquela agressão, outras pessoas podem reagir diante da mesma agressão, né, num dado momento, com uma agressão ainda bem maior do que a que sofreram, e até vindo a matar o seu agressor. Então, nós temos várias possibilidades aí, quase uma miríade de possibilidades, né, de resposta às agressões que se sofrem, as reações de cada pessoa são variáveis. Né, porque cada pessoa é um universo singular. Então, a resposta de cada um é única nesse sentido. Mas, no campo da psicologia criminal, nessa interface com a criminologia, né, é importante a função da psicologia se traduzir visando a redução, né, desses elementos mais agressivos que possam vir a transbordar, não é, em questões criminógenas. Então, essa é a função maior da psicologia quando ela atua aqui no campo da criminologia. Devemos, acima de tudo, considerar, então, a interação do indivíduo, e quando eu falo interação do indivíduo, eu digo da interação dele com a família, não é? Com outros grupos sociais, seja o grupo religioso, o pessoal da igreja dele, do templo que ele frequente, se seja um templo budista, não é? Seja uma sinagoga, enfim, além dessa reação dele com esse grupo, né, religioso, com o grupo de vizinhos, com o grupo que joga futebol junto, né, com o grupo que tem alguma atividade, com o grupo do trabalho, com o grupo dos estudos, né, com o grupo da faculdade. Então, essas interações são importantíssimas no estudo da psicologia criminal, né, porque elas nos mostram como é essa forma do indivíduo de se relacionar. Vários estudos hoje são feitos, chamados de estudos psicossociais, né, que no intuito de trazer, né, modelos, pareceres, laudos, não é, com elementos psicopatológicos. Só que é importante nós tomarmos cuidado para que esses estudos, não é, no campo da psicologia criminal, eles não sejam estudos estigmatizados, estudos que tragam elementos, não é, de preconceito. É muito interessante um livro da professora Vera Malaguti, né, em que ela analisa como os psicólogos, né, falavam a respeito dos menores infratores, como à época eram chamados à luz do chamado Código de Menores, né, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é 8.069 de 90, é muito recente, até anteriormente a isso nós tínhamos o chamado Código de Menores. Então, quando vigorava o Código de Menores, nós não tínhamos esse modelo, né, em que o indivíduo jovem ou mesmo a criança, eles eram preservados e entendidos de modo amplo, na sua plenitude, como sujeitos de direitos, né, que deveriam ser protegidos pelo Estado. Então, a perspectiva era uma perspectiva ainda retrógrada, no sentido de entendê-lo como menor, né, a perspectiva de ser menor em relação aos direitos também, né, que eles seriam cabíveis.
e o modo como eles eram também sancionados. Né? Então, hoje você não vê o menor, né, o jovem ou a criança, cometendo um crime, sim, um ato infracional, mas antes, essa perspectiva em relação aos chamados menores aí, né, na época, né, as análises dos laudos, porque alguns jovens tinham, né, furtado algum objeto, né, geralmente um tênis, enfim, eram sempre muito padronizados na manutenção de um rótulo. Então, eles traziam alguns emblemas da psicologia, como, por exemplo, sintomatologia mal plasmada. E, a partir daquele rótulo, né, que eles ajustavam a cada caso, eles, então, atuavam de modo reiterado. Né? Esse indivíduo tem sintomatologia mal plasmada. Né? E eles traziam certos elementos e ficavam sempre, né, repetindo isso para todos os jovens. Então, é o cuidado que nós temos que ter, não só em relação a certos laudos, como o próprio exame criminológico na abordagem, né, de certos indivíduos. Porque até quem analisa, o próprio psicólogo e os indivíduos seletivamente selecionados, que se enquadram dentro, né, do próprio sistema prisional, ou então dos estabelecimentos especiais dos jovens que recebem as medidas socioeducativas, né, são perfis muito distintos. De modo que o olhar, é importante que esse olhar não se coloque de maneira preconceituosa. Né? Mas, enfim, esses modelos psicopatológicos, como também psicanalíticos, né, e os próprios exames, eles ajudam a corroborar uma compreensão melhor do fenômeno delitivo. Pelo menos esse é o objetivo, é o que se espera. Tá? Então, eu queria que a gente fixasse isso no nosso quadro. Psicologia criminal. Analisa, segundo Molina, as tendências criminológicas e possibilidades de reduzi-las. Considera a interação do indivíduo com a família, como eu disse a vocês, e outros grupos sociais. São desenvolvidos estudos psicossociais e tentativas de averiguar modelos psicopatológicos e psicanalíticos, exames criminológicos, para corroborar a compreensão do fenômeno criminal. Bem, agora nós vimos a psicologia criminal. No nosso módulo anterior, né, nós vimos a biologia criminal. E agora falta falarmos da sociologia criminal. Né? Entender um pouco essa vivência no campo da sociedade é muito importante. Né? Não é sem razão, por exemplo, né, que eu estudo, tenho meu doutorado em Direito Penal e em Sociologia, porque a Sociologia nos dá a dimensão dessas relações na sociedade, para nós, então, podermos entender as perspectivas iniciais que elas se colocam. Bom, o campo da sociologia criminal que nós vamos nos ater agora para essa classificação, ele remete ao que nós chamamos de teorias macro-sociológicas. Né? Essas teorias macro-sociológicas, né, são aquelas que pensam de modo grande a sociedade como um todo. Elas podem se dar em duas perspectivas, que nós chamamos teoria sociológica do conflito e teoria sociológica do consenso. Né? Então, entendermos essa teoria sociológica do conflito, né, é uma dimensão relevante, e depois entendermos essa sociologia pela teoria do consenso. Quando nós nos dirigimos ao plano do conflito, essas teorias sociológicas, né, que têm em consideração no plano macro-sociológico a ideia de conflito, é porque elas entendem que dentro de uma sociedade as relações são perpassadas por conflitos. Nós temos tensões permanentes, nós temos disputas no campo da ordem social. Então, existem confrontos, né? Existem pontos de conflito em vários lugares no plano macro-sociológico. Então, o próprio exercício da força, que pode se dar até mesmo no plano
institucionalizado no plano estatal, né? O Estado também tem seus braços em que ele exerce força, e a partir da força que vem do próprio Estado, nós também temos relações de conflito. Então, essa ideia de conflitos permanentes, de tensões, de disputas, de confrontos, pautam a compreensão da teoria do conflito. Eu tenho algumas teorias sociológicas que se regem por ela. Por exemplo, Labeling Approach é uma das teorias do conflito. Tá? A teoria da criminologia crítica também se pauta numa perspectiva conflitivista. Por quê? Porque ela, por exemplo, né, como as próprias teorias marxistas e as teorias críticas e a própria escola de Frankfurt, porque elas entendem essa dimensão de enfrentamento, de embate, né, constante. Então, uma das ideias centrais no pensamento marxista vai ser a ideia, né, de que você tem um conflito de classes. Então, vejam o tensionamento existente entre as classes sociais. E até as outras dimensões. Né? Em algum aspecto, você vai ter uma abordagem marxista um pouco reducionista nessa questão ligada às classes sociais, você também pode entendê-la em outros prismas. Né? Por exemplo, a questão popular versus empresas, corporações, né? Ou versus Estado. Né? Então, nós temos constantes manifestações onde você tem, né, interesses conflitantes entre a população, né, entre os manifestantes, sociedade civil, e no outro contraponto você tem o posicionamento do Estado representado pela sua força policial. Então, essa questão, essas tensões que existem na sociedade, né, remetem a essa noção da teoria do conflito. E, por outro lado, nós temos uma outra perspectiva das chamadas teorias do consenso. As teorias do consenso, elas defendem um posicionamento de que as coisas são definidas na sociedade, também nesse plano macro-sociológico, né, a partir de acordos. Nós temos uma ordem que é negociada, né, então os acordos acontecem. Né, você procura sempre o funcionamento pleno das instituições. Então, as escolas funcionalistas, elas se colocam dentro desse ponto. Né? A escola de Chicago, por exemplo, né, que surge na década de 20, vai estar dentro dessa perspectiva. Né? Como também a própria escola da associação diferencial do Sutherland, também. A teoria da anomia, também, né, do Durkheim. Então, nós temos sim as chamadas teorias do consenso, né, que se colocam aqui, diferindo-se, portanto, em contraposição às chamadas teorias, né, do conflito. Bem, então vamos fixar lá na nossa tela esse modelo todo de divisão, né, da sociologia criminal. Vamos lá. A sociologia criminal utiliza-se de teorias macrosociológicas que se compõem pela vertente do consenso e do conflito. E ali embaixo eu deixo para vocês esses dois planos. Classificação geral das teorias sociológicas. Nós temos aí, né, as duas para vocês visualizarem. Conflito versus consenso. Notem, sociologia criminal. As teorias do conflito entendem que na ordem social há disputas, confrontos, força, como controle social formal, institucionalizado, que exerce poder. Atenção, pessoal. Quando aqui a gente remete a essa noção, controle social, formal, institucionalizado, punitivo, ele trabalha em cima de um conflito. Você tinha uma norma, que é a primeira forma que nós vimos de controle social institucionalizado punitivo, pela lei penal, tá, que vem lá do Congresso Nacional. Quando alguém viola essa lei, essa pessoa já está em conflito com a lei.
Então, é o primeiro modelo que a gente tem de confronto, de conflito, quando acontece a criminalização primária. Nós temos, em seguida, não é, a persecução desse autor do delito. Não é? Então, ele vai ser imediatamente apreendido, se for uma prisão em flagrante, se ele é flagrado, não é? Ou ainda ele vai ser, a partir daí nós temos todo o desenvolvimento de um inquérito policial que vai ser instaurado, né, onde os indícios de autoria e materialidade vão ser aferidos, e após serem levantados, então, nós temos essa primeira instância, a instância policial, que se coloca dentro do controle social institucionalizado punitivo. Mais à frente, não é, esse indivíduo é encaminhado, não é, quando esse inquérito é encaminhado, não é, para o Ministério Público, nós temos, então, uma acusação formal através da atuação do MP. Então, o Ministério Público vai lá e oferece a denúncia. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, né, você inicia a via judicial, né, nós temos aí mais um conflito sendo estabelecido, né, do Estado contra esse indivíduo na instância judicial. Finalmente, nós ainda vamos ter o indivíduo sendo julgado. Quando o juiz decide, não é por isso, você então tem ali a sentença, né, penal condenatória, com trânsito em julgado, né, estabelece um rótulo e criminaliza, penaliza esse indivíduo, ele agora vai para a parte da execução penal, mais uma etapa do controle social institucionalizado punitivo foi posta em jogo. E, por fim, nós temos, então, o modelo do sistema penitenciário, né, quando depois de ser julgado, condenado, a sentença penal transitou em julgado, né, quando foi prolatada, então esse indivíduo vai se submeter à pena. Quando ele recebe a sanção penal, a última etapa do controle social, né, institucionalizado, punitivo, vai estar se conflagrando. Então, todas essas etapas que nós assistimos aqui são modelos de uma teoria do conflito. E ele vai ter que ser submetido àquela pena, mesmo que ele não queira, contrária à vontade dele. Então, nós temos todo um modelo conflitivo, né, na elaboração do controle social institucionalizado, na interpretação de algumas das teorias, labeling approach, e também da teoria crítica. Tá? Bem, vamos então retomar a nossa tela para a gente finalizar a sociologia criminal. Recapitulando então, nas teorias do conflito, onde temos o exemplo, né? Notem ali, exemplo, teoria do labeling approach, né? Conhecida também como teoria do etiquetamento, ou também conhecida como teoria da rotulação ou estigmatização. Né? E também aqui nós vamos falar bem detidamente sobre elas mais à frente. E, por fim, nós temos ainda também a chamada teoria crítica. Bom, e depois dessa teoria do conflito que nós vimos aqui, nós temos ainda as chamadas teorias do consenso. As teorias do consenso, elas defendem que, na ordem social, há acordos, negociações, na busca do funcionamento pleno das instituições, com objetivos comuns. Exemplo, então nós temos aí a Escola de Chicago, né, que é uma das mais antigas na sociologia americana. Nós temos a teoria da associação diferencial. Né? Essa teoria da associação diferencial é que é uma teoria que a gente vai trabalhar também, mas com mais calma, né, do Edwin Sutherland, né, que também trabalha dentro desse prisma do consenso. Depois a gente tem a teoria da anomia. A teoria da anomia, ela pode se dar em dois planos. A teoria da anomia pode se dar, né, no plano durkheimiano, como foi criada, né, então uma teoria funcionalista, e ela também pode se dar não exatamente nessa perspectiva de anomia, porque ela vai ser mudada, né, por um discípulo do Durkheim, que vai ser o Merton, né, mas também funcionalista. De modo que essas são
as teorias do consenso, e assim a gente finaliza o bloco das teorias da sociologia criminal. Até já!